Então, eu deixo com vocês o Germano. Boa palestra, Germano. Que linda história, Juliana. Me emocionei, viu? E olha que eu me emociono fácil, né? Eu sou o chorão. Boa noite, senhores. Boa noite. Fico contente de ver todos vocês aqui hoje. E a nossa palestra hoje é uma palestra singela, não tem nada de complicado. Nós vamos falar sobre o perdão. O nome dessa palestra é o perdão na nossa vida. Mas coloquei só perdão aí. Porque quando a gente fala de perdão, é uma coisa, parece simples, mas não é. É uma coisa um tanto quanto complexa. Por quê? Quando nós falamos de perdão, nós falamos de pessoas. Não existe perdão para um objeto inanimado. Você não perdoa uma mesa, você não perdoa um carro. Por quê? Porque ele não tem consciência. Ele não sabe exatamente o que faz. Quer dizer, quando nós falamos de perdão, falamos de pessoas. E tudo que envolve pessoas tem por trás sentidos espirituais, muitas coisas embutidas dentro disso. Jesus já dizia, né? A frase de Jesus é clara: perdoai e sereis perdoados. Mas será que a gente consegue? Né? Será que a gente consegue realmente perdoar? E o que é perdoar? Será que perdoar é esquecer o que foi feito? Será que perdoar é simplesmente deixar passar as coisas e continuar? Não, não é. A gente vai ver, vamos falar sobre isso, que perdoar não é esquecer das coisas. Isso não representa a palavra perdão. Né? Nós vamos mostrar vamos entrar alguns aspectos do perdão na nossa vida, a parte espiritual, na parte material e na parte física. O que o perdão traz de bom para todos nós, né? Porque quando a gente fala de perdão, só para ressaltar mais no perdão, a gente nunca fala de coisa boa. Você tem que perdoar, ou você tem que ser perdoado. Né? O perdão tem dois lados. Uma hora você o pau que fere. Um pouco depois, você é o coração que sangra. Por quê? Você ofendeu e você é ofendido. Tá? Você tem que alguma coisa para perdoar, mas, no entanto, existe coisa que você fez que tem que ser perdoado. Então, essa relação é o que gera a dinâmica do perdão. Tá? E para nós que somos espíritas, nós que acreditamos na doutrina espírita, é mais séria a coisa. Porque a gente sabe, a gente tem as bases, a gente tem os conceitos, a gente sabe aquilo que está no Evangelho. Então se torna mais difícil. Eu coloquei, logo de início, coloquei um videozinho que a gente vai ver, de uma pessoa falando sobre como o espírita encararia essa parte do perdão. Se a gente levasse apenas dessa vida o aprendizado de perdoar o outro, vocês conseguem imaginar o que isso determina de mudança no dia a dia? Alguém aqui é capaz de perdoar totalmente, em todas as circunstâncias? É um aprendizado difícil. Entretanto, quando materializado, quando a gente pratica, a gente transforma a realidade ao nosso redor. O ambiente de trabalho, o ambiente doméstico, o ambiente familiar muda. É uma revolução, é uma nova ética. Isso o espírita traz, enquanto doutrina cristã, como fundamento. A gente não está aqui para ficar recitando o trecho de obras básicas. A gente está aqui para ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso e aprender o valor da caridade como exercício diário de desprendimento, desapego. Isso é conquista moral. Isso fica perenizado na alma. Isso é revolucionário. Isso carimba o nosso passaporte a caminho da luz. Comerciário, perdão. Porque, na verdade, quando a gente vai no centro espírita, quando a gente procura a doutrina espírita, a gente não quer ficar, deve e tem que ser feito, o estudo, ficar lendo os básicos. Não, não é só isso. As coisas têm que ser assimiladas, aprendidas e aplicadas. E o perdão é uma delas. O perdão é uma ferramenta que a gente vai aprender a usar durante a nossa vida. Ninguém nasce sabendo. Né? E a gente vai evoluindo e aprendendo a viver o perdão. Mas o que é perdão? O que é o perdão segundo o Espiritismo? Né? Segundo Allan Kardec, o, o perdão é um ato de liberação emocional e espiritual. Por quê? Porque a gente vem acumulando
coisas durante todas as nossas encarnações, né? As coisas acontecem, você vive uma vida inteira. Se você não perdoar nessa, você vai carregar esse karma, esse peso para sua próxima encarnação. Então, essas mágoas, esses vínculos, elas ficam presos a você, ao seu espírito. Então, o perdão, segundo o perdão é a ferramenta que vai te fazer você se livrar dessas amarras, né? É isso que Kardec fala. Ele destaca que o verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado, sendo essencial para a purificação e o alinhamento, e o alinhamento com as leis divinas, né? O perdão é a ferramenta que faz com que a gente bote uma pedra em cima de determinadas coisas que acontecem nessa encarnação, ou talvez que tenha vindo de outra. E não é só esquecimento, é você se curar, né? Então, o perdão é isso. O perdão nada mais é do que uma ferramenta que nós vamos usar dentro da nossa doutrina para atingir outros níveis de evolução. Qual a base espiritual do perdão? O perdão é um ato de caridade. Porque a frase mais famosa, uma das frases mais famosas que tem no Espiritismo é aquela: sem a caridade não há felicidade, não há salvação. O perdão, é nada mais do que um grande ato de caridade, né? Fundamental para a nossa evolução. Por quê? Porque o perdão está intrinsecamente ligado à lei de causa e efeito, né? O que você faz, o que você sofre, é parte da nossa vida, é parte da doutrina, é parte daquilo que você vive espiritualmente. E o perdão é o que vai te dar, manter esse equilíbrio, é o que vai te dar ferramentas, vai te dar toda essa base para que você evolua utilizando ele como ferramenta. E por que perdoar? Porque perdoar, a gente tem que pensar, perdoar, mas perdoar não é fazer um favor aos outros. Aquele pessoa me fez alguma coisa, eu preciso perdoar. Então, eu vou perdoar, eu quero. Não, não. Você perdoa mais para ti do que para o outro. Quem vai se beneficiar mais com o perdão, no final das contas, durante a vida, é você mesmo, né? A gente porque quem vai se livrar desse karma que vai te acompanhar é você. Ao mesmo tempo, você está proporcionando a quem te ofendeu, de qualquer maneira que seja, a oportunidade dele raciocinar. Porque, às vezes, aquela pessoa tem o discernimento que ninguém, repetindo, ninguém está no mesmo nível de evolução. Infelizmente, aqui os nossos espíritos estão, cada um, dentro de um nível de evolução na sua alma. Então, se você é mais evoluído e você perdoa, você sabe o que está fazendo, você tira esse peso, esse karma de você e dá oportunidade ao outro entender e viver esse mesmo ato de perdão, mas na visão dele, né? Porque às vezes o que acontece conosco, nós vemos de um jeito, é uma coisa bonita para nós, você viu N significados nesse ato que você fez, um monte de coisa boa, e a pessoa para quem você ajudou, para quem você fez, ela não vê assim. Quantas vezes a gente, saindo do perdão, mas vai para a vida prática, quantas vezes você ajudou, você fez N passos para ajudar uma pessoa? Você vai lá, não nem vou falar de dinheiro, você vai na casa, ajuda, trabalha. Você fez uma coisa, estou ajudando, não esperando o retorno, mas você sabe que você fez uma coisa boa. No entanto, você não é reconhecida. Aí você se magoa. E quando você se magoa, você traz para ti o karma, você traz para ti as mágoas, aquilo que vai pesar. Então, você tem que entender que as pessoas nunca estão no mesmo nível. E, às vezes, aquele que te fez, que te magoou, ele nem sabe que te magoou. Ou ele acha que isso é uma coisa tão sem importância que não vai te magoar. Então, você perdoa e dá oportunidade para que ele veja isso com a ótica dele. Então, quando você perdoa, você rompe esse ciclo de dor e sofrimento, né? Você avança e aquele outro, que para quem você perdoou, sim, e, ao mesmo tempo, vamos passar para o outro lado, você ofendeu, você tem que ser perdoado.
Então, nós, né, a gente tem que ter o discernimento de ver que aquela pessoa que perdoou te deu a oportunidade de você recomeçar. Porque nem sempre, a gente vai falar um pouco, mas eu vou adiantar, nem sempre o perdão tem que ser feito com continuidade. Perdão não é obrigatório, né? O fato de você perdoar não quer dizer que você tem que conviver com aquilo lá, né? Tem N situações que acontecem que você perdoa, esquece, bota uma pedra, mas não viva mais. Aquilo que te faz mal, seja o que for a situação, se for uma pessoa, afaste, né? Então, o perdão, o perdão seu não leva a que você continue com a situação de injustiça ou a situação de abuso ou qualquer outro tipo de coisa, tá? Então, por que perdoar? Porque o perdão faz mais bem a ti do que a outro, né? Essa é a principal razão de você perdoar. Aqui tem uma coisa, decidir pelo perdão. Essa é chave, né? Eu vou contar uma história de um rapaz chamado Daniel. Esse Daniel, ele e a mulher dele, chamava Yolanda, a mulher dele, por isso, né? Daniel e Yolanda. Eles tinham uma rede de lojas de 1,99. Então ele tinha 10 lojas. Ele trabalhava, então entrava dinheiro, o cara estava bem de vida. Aí fecharam aquela loja foram para casa. Ao chegar perto da casa dele, uma casa bonita, ele já viu um monte de carro de polícia na porta. Falei, ai meu Deus, o que aconteceu, né? Tomara que não seja em casa. Não, não. Aí foram lá, a mulher desceu. O que foi? Aí, ele tinha um filho pequeno de 8 e duas meninas. Aí vieram as duas meninas correndo. Pai, 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 o que aconteceu? Sequestraram o Pedrinho, que era o filho. Sequestraram o Pedrinho. Aí a polícia falou, olha, sequestraram, ainda não entraram em contato, aí foi aquele alvoroço, o pai, ele desesperado, já bolo de café esperando a pessoa entrar em contato. Entraram em contato uma vez só. Pediram X lá de dinheiro e não contataram mais ele. E ele ficou lá 2, 3 dias sem notícia do sequestrador. Até que realmente chegou a notícia. Ah, acharam o Pedrinho. Aí ele já ficou alegre, estava falando, infelizmente acharam, mas o menino já estava morto. O menino foi morto no primeiro dia, porque ele conhecia os sequestradores. Ele ficou sabendo que os sequestradores eram antigos funcionários do pai, vigia. Esse Daniel, o que ele fez? Vingança. Porque a primeira coisa que vem dentro da gente, a gente tem que lutar contra, mas o que vem é a raiva, a mágoa, a vingança. Ah, eu vou me vingar. Esse cara fez isso, eu vou fazer disso também, vou fazer pior para ele. Essa é a mesma coisa. Eu vou matar esses caras. Aí comprou uma arma. E o plano dele era, quando tivesse a cariação lá no fórum, ele enchia aquela arma de bala e ia chegar lá e atirar nos três. E assim ele fez. Mas, à noite, a mulher dele, era espírita, e ele também, à noite ele teve uma intuição qualquer e fez diferente. Ele levou a Bíblia, levou o Evangelho lá. Aí chegou lá, no reconhecimento, o juiz falou, olha, o senhor não precisa vê-los pessoalmente. Ele falou, não, eu quero vê-los pessoalmente. Aí, só que ele não levou arma. Aí o juiz deixou ele entrar, aí nos três ele falou, ó, por que vocês fizeram? Mataram meu filho, esse cara de cabeça baixa, sem olhar para ele. Ele falou, eu não vim aqui para ofender nem para matar vocês. Eu vim para perdoar. Eu vim para perdoar porque eu sei que eu tenho que decidir pelo perdão, né? Primeiro passo para você perdoar, o que isso aqui é? É desistir da vingança. É desistir do retorno, desistir do vou fazer a mesma coisa. Primeiro passo que tem. Então, decidir pelo perdão. Essa história do Daniel é boa. Quer dizer, o que é decidir pelo perdão? Perdoar definitivamente, né? O perdão completo, ele demora tempo, né? O perdão não é uma coisa que você faz de hoje para. O perdoar realmente não é o que você fala, eu te perdoo. Não, não é bem assim. Ele demora tempo, porque é um processo. Você tem que primeiro decidir perdoar, fazer isso claro e começar a conviver com o fato, eu realmente perdoei. E como é que eu vou fazer? Decidir por ele, evitar a vingança, evitar você bater de volta. Tá? Esse é o primeiro passo, né? É você decidir que você não vai deixar mais a raiva, nem a mágoa te dominar, né? Você tem que, porque isso vai matando você lentamente, né? Pouco a pouco. O Daniel, por exemplo, ele decidiu pela vida da sua família, sabia que a morte dos caras não ia trazer o filho dele de volta. Isso aí ia complicar e fazer com que ele angariasse um monte de coisas ruins pelo caminho, né? Por quê? Ele ia atrair a ele ódio. E ódio só vai levar a pessoa para o lado que não interessa. Então, você tem que pensar em ti, naquilo que você vai viver dali para frente,
né? Decidir pelo perdão é começar um processo longo, mas contínuo, né? Recebendo a ajuda dos amores da terra, da sua família, do pai, da mãe. Para que você perdoe, você precisa ser apoiado. A espiritualidade te apoia, mas você convive com gente. E gente, pessoas de confiança, com certeza você tem que contar, né? Para te ajudar nesse grande processo que é o perdão, né? O perdão e as leis universais. A gente tem as leis universais de Deus, a lei de causa e efeito você, você veio, você vai ter a sua vida para que você evolua. Se você não evoluir nessa, você vai ter uma outra chance, você vai voltar, vai viver de novo. O que você angariar aqui, você leva. E o que é que alivia esse fardo? Para que você não chegue na quinta ou décima encarnação com 10 sacos de pedra nas costas. Uma das coisas é o perdão. O perdão é você deixar, você aprender a realmente se livrar dessas cargas kármicas que vêm contigo, é você perdoando. A gente vai falar um pouco de como é que a gente perdoa de fundo do coração, mas o perdão é a ferramenta que você tem para isso. É por isso que o perdão é tão importante na nossa vida, né? Na visão espírita, a gente tem que compreender de que a gente tem que usar todas as ferramentas que o Evangelho nos dá para que a gente consiga evoluir, né? Por quê? Perdoar permite que o espírito se liberte das vibrações kármicas, eleva a moral. O perdão é essencial para alcançar o nível mais alto de evolução. Então, a gente tem que aprender e ter a humildade de saber que nós somos falhos. Nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho. Eu sou até mais que os outros. Mas todo mundo tem as suas falhas. E a gente tem que aprender a conviver. Quem é casado? A mulher que é casada tem um marido. Uma das grandes coisas que os casamentos não dão certo hoje em dia, o que é? Porque a esposa não perdoa as falhas do marido. E vice-versa. O marido não perdoa as falhas da esposa. E com a convivência, 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que o negócio se intensifica. Casamento de 15, 20 anos, a mulher ou o marido, ele não vê mais parece que não vê, ele passa o dia e a noite procurando falha no outro. Se o outro não tem, ele fica procurando. Se não tem nenhuma falha de caráter, ele não arruma roupa, ele não ajuda a lavar louça, porque come e deixa o negócio ali. Gente, essas falhas têm que ser perdoadas, né? E quando a gente voltar para casa, aquele rapaz lá falou o quê? De que a gente, olha, muda a visão. O jeito de você ficar procurando falha, perdoa as falhas, começa a ver qualidade. Porque tem, seu marido tem qualidade, a sua mulher tem qualidade. Então, o perdão, além de tudo, é você perdoar essas coisas do dia a dia, né? Que parece pequena hoje, mas vive 25 anos com a pessoa. Vive que nem eu e ela, 45. Professor, se eu fosse somar todas as falhas dela, porque as minhas, é muito pouco. Não, eu estou brincando. Já pensou se a gente fosse pegar as falhas dos dois, colocar tudo nas costas, não ir um perdoando a falha do outro? É complicado. Então, o perdão na nossa vida espiritual é muito bom, né? Então, a gente falou um pouco do que é o perdão na visão espírita. Mas e nas relações humanas? Né? Naquilo que a gente vive no dia a dia, né? Porque já deu uma citada do marido e da mulher. É isso que faz, né? O perdão no nosso dia a dia, ele permite o quê? Que você fortaleça os laços de convivência com as pessoas, né? A reconciliação com o próximo. O perdão resolve o conflito, ele estabelece harmonia no relacionamento. Porque, às vezes, um assunto mal resolvido acaba com a amizade. Um assunto mal resolvido acaba com o amor de pai e filho. Às vezes, um assunto que bastava um perdoar, que vai falar depois, o quê? Mas as pessoas não perdoam, muitas vezes, por orgulho, por medo de se expor, por parecer bobo. Eu vou perdoar esse cara, vai achar que eu sou bobo? Não. Gente, o perdão é para isso, né? Ele é a ferramenta que a gente usa para melhorar o relacionamento nosso nas relações humanas, fortalecer. A gente cria relação mais duradoura, baseada em respeito, compreensão, que às vezes a pessoa nem vê tanta qualidade em ti,
Mas um fato que ele fez e você perdoou, a pessoa que lá muda a opinião radicalmente a teu respeito. E vice-versa. De repente você nem gosta ou não considera uma pessoa tanto assim. Mas a atitude nobre daquela pessoa, você me perdoando a você ou perdoando a outro, você fala, uma vez até o ponto, se fosse eu, já teria feito isso. Já teria chutado aquele cara, já teria mandado. E a pessoa calma, vai lá, resolve de um outro jeito, você passa a admirar. Porque o perdão não está só na gente, a gente não vê perdão só em nós. Né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, você vê pessoas perdoarem. Eu já cansei de ver, e eu admiro. Falo, pô, cara, você merece um abraço, porque se fosse eu, não teria perdoado. Né? E às vezes a pessoa perdoa, e você passa a gostar. Então, esses laços vão sendo fortalecidos através do perdão. Né? Benefícios para a saúde emocional. Como praticar o perdão? O perdão, ele traz para a gente, quando você reconhece a origem das mágoas, que antes de você perdoar, tem uma coisa que a gente faz antes, todo mundo faz antes de pensar em perdoar alguém, é pensar a respeito. A pessoa vai pensar no que aconteceu, vai olhar todos os ângulos, né? Isso é todo mundo, normal. O que é que a pessoa te fez, o quanto te prejudicou, porque o perdão, eu já falei, o perdão é só para quando alguém te prejudica, ou você prejudica alguém, e você vai levar tudo isso em consideração e vai colocar numa balança. E a hora que você reconhecer, né, os próprios erros, ou aceitar o seu erro, o erro da pessoa, você vai criar essa conexão espiritual, né, com a pessoa e com a espiritualidade, com a tua vida em si. E o importante, o perdão faz bem até para a saúde. Eu vou te falar aqui agora, né? Os estudos mostram que o perdão diminui níveis de estresse, pressão arterial e aumenta a imunidade. Porque para a gente perdoar, a gente tem que procurar uma coisa que a palavra é bonita, é muito em moda hoje nos livros de autoajuda aí, que é a empatia. Né? A gente tem a empatia. Você tem que ter empatia pelo outro. Você tem que saber de que as pessoas são humanas, são todos os humanos na Terra, e são falhas. E as pessoas não estão no mesmo nível. Às vezes, uma pessoa que convive contigo, ela está no nível muito mais baixo que o teu. E você exigir dele que ele tenha a mesma compreensão que você, quem vai sofrer não é ele, porque ele não tem a percepção para entender isso, é você. Né? E às vezes a gente convive com pessoas que estão tão elevadas com a gente, que fala, puxa vida, um dia eu quero ser igual a esse cara aí. Né? Quero ser igual àquela pessoa, porque você vê que ele está no nível maior que você. Então, a empatia é entender as falhas humanas. O primeiro passo para você praticar o perdão é você admitir de que existe erro da sua parte ou da parte de outro. Né? E a hora que você vê esse erro, você não sai chutando o balde. Aí você fala, não, realmente, vamos conviver, vamos ver se eu não estou vendo a coisa de um jeito diferente, se eu não posso ver isso num ângulo diferente. Praticar o perdão é isso, é você estar disposto, você tem que estar disposto, de coração aberto e mente aberta, para começar a analisar os fatos, né? Visando chegar no perdão. Bom, isso na nossa vida, né? Isso na nossa vida. E depois? E quando a gente morre? O perdão e a vida após a morte. O perdão, o perdão é essencial para a regeneração da alma e a ascensão espiritual. Por quê? Porque nós liberamos as nossas cargas kármicas, nós limpamos o nosso espírito através do perdão. Né? Porque o perdão, o ato de perdoar, ele faz você praticar uma coisa, a humildade. A palavra é linda, o sentimento é maravilhoso, mas é muito difícil da pessoa ser humilde. Então, quando você fala de perdoar, nós estamos falando de ser humilde. É você saber e aceitar o erro, analisar a situação e falar, não, eu vou perdoar. Eu vou seguir a minha vida esquecendo, eu vou me curar desse sentimento de mal, eu vou me curar dessa raiva. Né? Allan Kardec diz, na obra lá no Nosso Lar, foi psicografada por Chico Xavier,
vocês, acho que a maioria já leu, já assistiu o filme, há N, mas muitos espíritos que estão do lado de lá, em sofrimento, mas com muito sofrimento, por quê? Porque não conseguiram perdoar. A única coisa que ele precisava fazer era perdoar. E o cara está do lado e ele já morreu. Ele não conseguiu perdoar aqui. Ele foi para o outro lado, está lá no umbral, está lá não sei aonde. Às vezes nem está no umbral, às vezes já subiu o nível, está no lugar de luz, mas ele não consegue perdoar. Ele não vai regredir, ele não vai voltar, mas também ele não vai subir. Ele não vai subir. Então, quando você vê Kardec falar isso, né, que nas colônias espirituais tem pessoas sofrendo por falta de perdão, faz a gente pensar que a gente tem que começar a praticar enquanto está aqui, né? É melhor do que esperar chegar lá. 70 vezes 7. São os fortes em tênis. Você lembra dessa frase? 70 vezes 7 é a quantidade em que Cristo falou para Pedro que ele tinha que perdoar. Tem uma história interessante, rapidinho, do Emanuel, estava no centro lá em Uberaba, lá com o Chico Xavier, e chegou uma mulher e falou, ó, o Chico Xavier estava com o Emanuel, né? E aí a mulher fez uma consulta com ele e falou assim, olha, o Chico, o Emanuel, eu já não aguento mais, já perdoei meu marido, já passou da conta, já foi mais de 490 vezes, que eu já perdi. Não é 490 vezes que a gente tem que perdoar? Eu falei, por quê? A Cristo falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Aí Emmanuel olhou para ela e falou assim, peraí, minha senhora, tem um pequeno detalhe, é 70 vezes 7, cada falha. Cada falhazinha que ele der, a senhora tem que perdoar 70 vezes 7. Né? Então, é a frase que Cristo falou. Que o perdão não é apenas um ato de misericórdia em relação ao outro, mas também um gesto de amor próprio e de alinhamento com as leis divinas. Né? Abre caminho para a verdadeira felicidade, a gente pode acreditar. Só pode ser encontrada quando o espírito está livre de ressentimentos e paz com a sua consciência. Por isso, perdoar é, acima de tudo, uma escolha de progresso. Por que é, não é? Se você vai conviver com a raiva, com a mágoa, ou vai conviver com o sentimento limpo do perdão, a decisão tua. Única e exclusivamente tua. Né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, que é o que Cristo é o que nos foi dado, né? Então, o perdão, realmente, o ato de perdoar é escolha tua, né? O perdão traz paz interior e equilíbrio energético, né? Ele elimina ressentimentos, elimina as vibrações negativas, eleva o campo magnético do espírito, que é isso que todos nós buscamos aqui na Terra. E o perdão não é o único. Então, por que eu estou falando tanto do perdão? Porque hoje aparece o perdão. Nós temos N ferramentas, e o perdão é uma delas. Para quê? Para conseguir a paz interior e o equilíbrio energético. Tá? Perdoar, limpar as energias negativas. Mas existem barreiras. Essas barreiras são nós que criamos. Né? São desafios internos e externos que nos faz ser tão difícil perdoar. Orgulho e a mágoa. Sentimento como orgulho dificultam a abertura para o perdão. Porque às vezes a gente tem vergonha. Aí eu vou perdoar, o cara vai achar que eu sou mole, vai achar que eu sou fraco. E não é fraco, é muito pelo contrário. A fortaleza do perdão é muito maior do que uma briga, do que o sopro, do que uma agressão. Né? Você está mostrando nobreza. Mas o orgulho e o medo e a vulnerabilidade, que é o receio de se sentir exposto, pode impedir o perdão. Então a gente tem que lutar contra isso. Não tem que se preocupar com aquilo que vão dizer a seu respeito nessa vida. A convicção tem que ser tua. Né? Você tem que ser forte o suficiente para saber tomar suas decisões visando subir, visando o seu progresso. Né? E usar o perdão para isso. Quais são os limites do perdão? Porque às vezes falar, o perdão esquece. Não, não é esquecer. Se alguém te faz alguma coisa e você fala, eu vou pôr uma pedra em cima e vou esquecer, não. Quem esquece, quando você esquece tudo, não é perdão, é amnésia. Né? O cara que está doente, toma uma pancada na cabeça, ele esquece tudo. Né? Mas não é isso. É você se curar. É você lembrar do que aconteceu, você saber que aquilo aconteceu com aquela pessoa, aquela situação foi criada, te prejudicou, você perdoou, mas não esquecer. De jeito nenhum. Você tem que ter autorrespeito. Perdão não implica tolerar injustiça ou abuso contínuo. Perdoar
é uma coisa, é se curar, é se lembrar sem se ferir. Por isso, é uma decisão, uma escolha, não um sofrimento. Você não tem que perdoar sofrendo, você tem que tomar a decisão e fazer, entender, perdoar, não significa apagar o ocorrido, mas sim libertar-se desse peso, né? Nunca esquecer, é liberar o perdão. A palavra que eles têm é liberar o perdão, assim, né? Perdoar não é esquecer, é liberar o perdão, né? Porque quando a gente está com algum problema, você está com raiva, com mágoa, parece que tem um buraco na gente. O vazio não, você quer aquele buraco que parece não ter fim. Você dorme pensando, acorda pensando, a coisa vai pesando a cada dia, né? Talvez a ferida que seja antiga, o negócio que aconteceu e você ainda tem raiva, né? Ou seja, recente, você está magoado. Mas não é importante, você está magoado, aquilo vai te fazer sofrer. Existem pessoas, eu estava convivendo com uma pessoa muito tempo atrás, e ele estava me contando um caso. E ele estava contando, pô, meu irmão me fez isso, ele me ofendeu e me enganou no negócio, aí assim, a cara com a raiva, o cara contando o negócio, aí eu falei, puta, o negócio é bravo, hein? E o cara contando aquilo, sabe, com vontade mesmo. Eu falei, puxa vida, pô, o negócio foi bravo. Eu falei, peraí, meu, pô, cara, que coisa grave, hein? Mas, pô, foi quando? Foi agora? Pô, não, faz 4 anos. Eu falei, pô, fazem 4 anos que aconteceu, o cara ainda estava magoado e não só magoado, com raiva, né? A vingança. Quer dizer, esse cara, ele não está preparado para isso, para liberar o perdão. Ele tem que ainda conviver com essa raiva aí mais uns 2, 3 anos, tomar umas pancadas da vida, para ele se convencer e liberar o perdão. Que é isso que precisa fazer? É liberar, né? É tirar essa mágoa de dentro dele e perdoar. Porque o perdão é prática, tá? Quanto mais cedo você perdoar, mais fácil vai ser da próxima vez. O primeiro perdão que você vai dar, acho que dói. Mas depois você vai pegando jeito, aí você aprende a perdoar de um jeito mais fácil, né? O perdão liberta. O perdão não faz com que a outra pessoa seja certa. Mais fácil que você se sinta livre, né? Porque às vezes você tem medo de você perdoar e está dando a razão para o cara. Não interessa. O importante é você se livrar. É você se sentir livre. Por isso que o perdão é bom, né? A gente tem que ser que nem as crianças. Aqui é uma historinha. Eu sou o homem dos caras. Aqui, ó, aqui a historinha é bacana. Aí são 2 meninos brincando com um trenzinho. Aquele menino da esquerda, o maior, ele era bem de vida e o outro era o vizinho do lado, aquele amiguinho que não tem dinheiro e vai na cobra, sabe? Vamos lá em casa brincar? Então, aí era esse. Mas eram amigos. Um vivia aqui, outro vivia ali. Eles estavam brincando e esse menino rico tinha ganhado um trenzinho. Eles estavam brincando de viajar. Colocaram o trenzinho ali, o trenzinho viajava, agora nós vamos para a Europa, agora nós vamos para onde. Estão brincando com o trenzinho. Aí o menino que é pobre, que foi convidado, falou, pô, mas toda hora, é só ele que faz a melhor viagem, é ele que vai para lá, o trenzinho era dele, é ele que faz as melhores viagens, ele que demora mais, ele que vai para alguma. Aí, se eles entenderam lá, o menino queria o trenzinho, o outro também queria, e começaram a puxar o trenzinho. Um puxando daqui, outro puxando dali, o trenzinho soltou e pau na cabeça do rico ali. Bateu aqui assim, o menino caiu, cortou, começou a sair sangue. Aí veio o pai do menino que bateu o trenzinho, já veio soltando os cachorros em cima do menino. Não, porque teu pai, vou levar ele no médico, já pegou ele no colo, vai embora daqui, porque não sei o quê, porque eu não devia ter deixado de servir. Sabe como é que é aquela explosão, aquela raiva toda? Aí, quando ele estava saindo, o outro menino, o que estava discutindo, não entendeu nada, ficou ali de pé, né? Aí, a hora que ele estava saindo, com o menino no colo, o menino afundado a cabeça no colo do pai, saindo sangue, o menino virou para trás e falou: Ó, não vai embora não, fica aí que eu já volto e a gente continua brincando, viu? Aí caiu a ficha do cara, puta, o que que eu estou fazendo, né? Para quê? E o moleque já tinha esquecido, já perdoou na hora. Então, é como o Cristo falou: seja como as criancinhas, que venham a mim as criancinhas. Por quê? Porque a criancinha tem isso. Ele ainda não foi contaminado por toda essa dureza desse mundo nosso. As crianças, até determinada idade e tal, ainda não foi estragado, entre aspas, né? Você vê, a gente tem que ser igual, né? Tem que aprender a perdoar desde cedo. É o caso desse menino. Bom, peraí, eu já volto para brincar. A gente tinha perdoado. Ele passou, né? Então, é assim que tem que ser. Porque o maior. Qual é o maior exemplo de perdão que nós temos? Jesus Cristo, né? Na cruz, pregado, ele pediu para os seus. Eles não sabem o que fazem.
Por quê? Porque ele tinha dentro dele a prática do perdão sem ressentimento, sem pensar duas vezes. Para ele, perdoar era natural. E era isso que ele cansou de falar na Bíblia, né? Reconcilia-te com teu irmão, perdoai que sereis perdoado. E outras frases dele, né? E é assim que tem que funcionar. Então, Cristo é o nosso padrão, a nossa comparação. É claro, vamos chegar nem perto, né? Mas a gente que é espírita, a gente fala da mediunidade. O perdão também influi na mediunidade. Por quê? Porque quando você libera todas essas energias negativas e kármicas que você carrega das coisas que acontecem agora, das coisas dos seus débitos passados, que você tem a sua chance de perdoar e resolver esse problema, você está se limpando. E para uma comunicação mediúnica, né, a comunicação tem que ser limpa, né? Não pode ter bloqueio emocional. Quanto melhor você tiver contigo, o teu perispírito, e livre dessas energias negativas, a sua comunicação mediúnica vai ser melhor. Então, até nisso, o fato de você perdoar ajuda, né? É recomendável. Orar, a oração, guiando o coração à liberdade. A gente fazia quando que a gente reza, faz uma prece, né? Você lembrar de rezar e pedir para que você consiga perdoar, ou para que você seja perdoado por aquilo que você faz. Pedir à espiritualidade, pedir a Deus que te ajude nesse ínterim. Porque as coisas não, porque perdoar não é fácil, nunca foi, né? Porque a gente tem uma natureza, por isso nós estamos aqui nesse planeta, porque a gente tem uma natureza por si só vingativa. Nós somos assim, né? Ainda somos imperfeitos e a raiva, a mágoa e a vontade de vingança, a vontade de você retribuir quando alguém te faz mal, é muito grande. A gente está sempre lutando contra isso. Então, orar, pedir a Deus, conectar. Momentos de oração ajudam a você encontrar serenidade e força para perdoar. Sempre. Não importa. Não precisa ser oração decorada, basta que você ore com vontade. Aí você peça realmente. É uma coisa que tem no mundo, aqui no Brasil eu nunca vi falar, tá? O perdão coletivo. A gente tem em alguns países, Israel, até nos países árabes tem um dia que, o Yom Kippur, que eles falam que é o Dia Mundial do Perdão, né? O perdão em grupo restaura a paz e promove a convivência luminosa. O que é o Dia Mundial do Perdão? Você sabia que o Dia Mundial do Perdão é 25 de julho? Ninguém sabe, eu também não sabia. Sabia agora que eu fui pesquisar. Dia 25 de julho é o Dia Mundial do Perdão. No dia 25 de julho, em Israel e alguns países do Oriente Médio, você vê que eles são muçulmanos, mas no mesmo dia eles fazem. Na América, que é nos Estados Unidos, em algumas igrejas, eles fazem uma reunião onde todos oram e pedem perdão uns aos outros. E oram, né, faz toda essa corrente em prol de que a humanidade aprenda a perdoar. Tudo nesse dia aqui. Tá? Perdoar em massa. Aqui são casos práticos, são alguns exemplos que eu coloquei na nossa literatura espírita, de casos práticos de perdão. Quem já leu 2000 anos atrás? Acho que a maioria já leu 2000 anos atrás, né? O livro. Você lembra do senador Públio Lentulus? Ele foi uma encarnação de Emmanuel. Emmanuel foi Caio Públio Lentulus lá atrás. E no livro, ele é orgulhoso, duro, vingativo. E ele ficou, e hoje, né, hoje, ele é Emmanuel, né, quer ver, a evolução em 2000 anos, quanto ele evoluiu. Então, ele só foi encontrar a paz, o Lentulus ele só foi encontrar a paz quando ele aprendeu a perdoar. E nesse livro é muito lindo, porque quer dizer, ele vai até que ele consegue encontrar com Jesus. Isso já lá do lado de lá, ele vai até que ele consegue encontrar internamente Jesus. Ele demorou anos e anos, ele aprendeu a perdoar, que ele não conseguia, ele era duro. E hoje, mano, é uma coisa realmente fantástica, porque esse senhor, ele ganhou o prêmio Nobel, seu Elias Eisel.
Ele ficou preso no campo de concentração alemão, porque ele era judeu, e toda a família dele foi morta. Pai, mãe, tia, tio, tudo, cachorro, que tinha, que acompanhava ele, foi morto no campo de concentração. Então, quando ele foi libertado, e ele jurou que ele ia combater os nazistas até o último dia, ele ia procurar os nazistas até o último dia. Mas, com o tempo foi passando, ele acha que talvez ele tenha caído em si, refletido, e viu que não era assim, né? Por quê? Porque ele procurou uma religião dele lá, e um dos mestres, o guru dele, falou para ele uma frase, olha, meu filho, enquanto tu não perdoares, você vai continuar prisioneiro em Auschwitz. Você nunca vai se livrar da prisão que os alemães fizeram, que mataram a tua família, enquanto você não aprender a perdoar. Então, Elias, essa frase redimensionou todo o coração dele. Ele montou um instituto que ainda persegue, ainda perseguiu bastante os alemães, mas, os carrascos alemães, mas com outro intuito. Já não era de vingança, né? Ele não pegou eles lá para levar para a forca, como foi lá em Nuremberg. Ele pegava, prendia, mas ele dava assistência de advogado, ele fazia toda a defesa desse povo para que eles não caíssem na mesma coisa de Nuremberg, de ser enforcado. Olha, o ódio que ele tinha, através do perdão, uma pequena frase que o guru falou para ele, meu filho, enquanto você não aprender a perdoar, você vai continuar sendo prisioneiro. Então, às vezes a gente passa por isso também, né? Um negócio acontece hoje, 2 anos depois você está remoendo aquilo. Enquanto você não perdoar, tu não vai se livrar, né? Então, é isso que a doutrina espírita prega. É você trazer para dentro de si toda essa boa vontade que, que nos é pregada, daquilo que Jesus fala, perdoai. Perdoai hoje, perdoai amanhã, 70 vezes 7, 7 mil vezes 7. Nós temos que perdoar, porque o perdão transforma, né? A gente tem que pegar essa raiva, esse rancor que a gente tem e mudar o enfoque, né? Mudar, fazer, que ele é negativo, mas ele pode ser trabalhado, né? A gente pode transformar o rancor, a raiva que a gente tem em compaixão e compreensão, né? Pega toda essa raiva que você tem, pensa, olhe o outro lado, entenda, traga para você, você vai ver como as coisas mudam, transforma rancor em compaixão, em compreensão. E a gente é capaz disso. Qualquer pessoa é capaz disso, né? Direcionar a energia do rancor para o autoconhecimento. Porque a gente precisa muito do autoconhecimento. A primeira coisa que nós vamos fazer na nossa vida é conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Se você não te conhece, como é que eu posso ajudar outro se eu nem sei bem quem eu sou? Primeiro se resolva, né? Então, você pega essa energia que você está gastando com esse rancor, direciona para o autoconhecimento, vai estudar, vai aprender, né? Converter rancor em caridade, serviço ao próximo. Pega toda essa energia que você está gastando com rancor, com essa mágoa, distribui cesta, ajuda alguém, traz uma pessoa para conversar, frequente um centro espírita, converse, passe os seus conhecimentos, né? Seja amigo. Coisa simples, você vê que não é nada do outro mundo, mas que vai te levar ao caminho, né? E quando eu falo tirar essa mágoa, é perdoar, gente. Quando eu falo tira essa mágoa, tira esse rancor, é aprender a perdoar as coisas que aparecem no caminho, né? Entregar-se à justiça divina. Confie em Deus, né? O sentimento de vingança, a falta de perdão, a gente tem que aprender o seguinte: não importa, não tente você resolver, se vingar, dar o troco. Existe uma coisa que se chama vida. A vida lida muito melhor com isso do que você. O que vai, volta. Se você faz aqui, você vai receber aqui. Então não adianta você querer se vingar, não precisa. Porque a vida vai mostrar. Se aquela pessoa fez com você, fez com outro, ele vai ter o retorno. Então, entrega a justiça divina, confia, né? Então, ressignar o rancor no espiritismo, quer dizer, perdoar, significa dar um novo propósito a essa energia, né? Pegar toda essa raiva e transformar isso em aprendizado, em perdão, em caridade, em crescimento pessoal.
Guardar essas mágoas, esses ressentimentos, só nos aprisiona, enquanto a libertação nos aproxima da paz de Deus. O perdão realmente tem um poder transformador muito grande, né? Ele tem um significado muito profundo, muito profundo. Ele conecta-nos com a espiritualidade quando você pratica o perdão, né? Porque a espiritualidade, o que é que ela pede da gente? Compaixão e amor incondicional. Não ficar escolhendo a quem fazer A ou B, não ficar escolhendo de quem gostar, né? Trazer as coisas para dentro daquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, né? E a gente está colocando, perdoar nunca é fácil, não esqueça. Nunca, nunca vai ser fácil. Exige coragem para a gente enfrentar as nossas próprias dores. E humildade para superar o orgulho, porque todo mundo tem orgulho, né? Todo mundo é orgulhoso. Um menos, outro mais, a gente tem uma série que tem que superar. Então, perdoar não é fácil por isso, né? Então, tem que se libertar do passado, parar de viver no passado e viver no presente e buscar o futuro, né? Romper os laços do sofrimento, abrir espaço para novas experiências. A gente tem que aprender a perdoar para que a gente se sinta com menos peso para trazer coisas novas para ti, né? Para a sua alma, né? Sintonizar com os espíritos superiores. Sintonizar mesmo. Levantar a cabeça, procurar sentir essas vibrações e praticar o perdão. E à medida que você vai aprendendo a perdoar, você vai se sentir mais iluminado, você vai sentir essa energia fluir dentro de você. Porque perdoar é, acima de tudo, um ato de poder. Não o poder de quem domina ou controla, não é esse o objetivo, mas é o poder de quem ama e liberta. Porque para perdoar você tem que gostar, você tem que amar, né? Então, é para isso que o poder transformador do perdão nos deixa viver, nos traz de ensinamento. O próximo vídeo é de uma pessoa famosa. Eu gosto muito, é curtinho, eu gosto muito do que ele fala, porque eu gostaria de um dia chegar a esse nível de poder transmitir o que é o perdão. Eu vejo, e vocês vão ver, e dá para acreditar que realmente ele perdoou, pela expressão corporal, pela voz, por tudo, a maneira que ele fala. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Aí, atropelada, o motorista táxi não teve a menor culpa, socorreu minha mãe, levou para o hospital. 10 anos depois, eu peguei um táxi, cheguei em casa e ele falou: olha, eu preciso dizer uma coisa para o senhor eu conheço. Depois desse dia, a gente tem 10 anos, eu não consigo mais dormir. Só vou conseguir dormir no dia que eu ouvi o senhor dizer que o senhor me perdoa. Eu falei: mas meu filho, você está perdoado desde o dia que você pegou minha mãe, socorreu. Ficou sentadinho lá ao lado do meu pai, minha mãe. Não, mas eu quero ouvir o senhor dizer que te perdoo. Eu falei: então te perdoo, você está mais que perdoado, vai em paz. E ele chorava, eu chorei nesse momento. Perdão, para mim, é a coisa mais importante no cristianismo. Tá vendo? Eu sinto, né, que isso é perdoar. Isso é perdoar. É a pessoa sentir. Ele não esqueceu o que aconteceu. Ele estava lá, ele viveu o momento. O motorista de táxi, eu li a biografia dele, a mãe dele foi atropelada, né? Ela foi atravessar a rua, veio o motorista de táxi, matou a mãe dele. E o cara socorreu, ficou lá, mas ele perdoou. A pessoa, o motorista de táxi, no entanto, passou 10 anos convivendo com esse sentimento negativo. E ele só foi se livrar do sentimento negativo quando o Jô, depois de 10 anos, falou para ele: não, eu realmente já te perdoei. Você fez isso, fez aquilo, eu já te perdoei. Então, isso é perdoar, né? Eu gostaria um dia de chegar nesse nível de falar: olha, aconteceu tal coisa assim, realmente eu perdoei, né? Senti de dentro de mim que o perdão chegou. Bom, gente, só para concluir, finalzinho, eu vou repetir tudo aquilo que eu falei, né? Que o perdão é lei. O perdão traz cura. Por quê? Porque ele te livra das energias kármicas, ele baixa. Eu não falei, até esqueci de falar, esqueci. O perdão, fisicamente,
ele traz benefícios, é comprovado cientificamente. Por quê? Ele aumenta a endorfina, que é uma substância que nos traz bem-estar, energia, e ele diminui o cortisol. Que o cortisol é aquela droga que leva a depressão, que leva a N problemas psicológicos. E a gente produz isso com o estresse. O estresse é causado pelo cortisol. Então, com esse remédio que os médicos passam, os psiquiatras e tal, que deixa a pessoa. Ah, o cara está com meio surtado, o cara vai lá, ele é a base de cortisol. Né? Vai lá e inibe a produção de cortisol. E, no entanto, o perdão sozinho faz isso. O fato de você eliminar essas energias negativas, de você passar a viver melhor contigo mesmo, vai te trazendo esses benefícios. Né? O alinhamento com as leis divinas é uma das coisas mais importantes que o perdão traz, porque ele te coloca de novo no caminho de você ter liberdade para viver sem esse peso de pedras, de coisas negativas que você carrega. E eu vou deixar um convite, né? A prática. Adotar o perdão como hábito que transforma a vida e promove a evolução espiritual. Vamos ver se a gente olha para dentro de cada um de nós e fala, gente, eu tenho que aprender a perdoar mais. Né? Porque eu sei que todo mundo aqui é bonzinho, perdoa tudo, mas dá para melhorar. Eu sei que para mim dá para melhorar. Né? Olha para dentro e fala assim, será que eu estou fazendo o possível? Será que eu já cheguei? Não. Será o que é que me afeta? O que eu posso melhorar? Isso. Como é que eu posso perdoar mais? Como é que eu posso livrar o meu caminho? Como é que eu posso tirar essas coisas das minhas costas? Então, vamos parar, vamos pensar, olhar o perdão, pensar nisso, porque, gente, é muito grande. Ó, porque perdoa os outros. Não porque eles merecem perdão, porque a pessoa não merece. Né? Você fala, porque tem gente ruim. Aqui para nós, tem gente que, para a gente perdoar, é só sendo espírita mesmo e evoluir, não é? Tem. Vamos ser realistas, né? Vamos falar, mas vamos falar a verdade. Tem gente que para perdoar é difícil. É difícil, mas é para isso que o Espiritismo existe, para fazer, forçar você a romper essas barreiras. Se fosse perdoar só quem é bonzinho, vai ficar fácil demais também, né? Então não é assim. Mas a gente tem que olhar para dentro da gente, vir cá, aprender a conviver, tentar usar um pouco mais essa ferramenta que a gente tem, que é o perdão. Bom, eu vou parar, senão pode falar antes. Ó, eu sempre termino com a musiquinha. A letra é minha. Às vezes a gente se prende ao passado, carregando o peso de um erro guardado. As mágoas consomem, a alma se cala e o coração perde o rumo na estrada. Mas há uma chave que abre prisões, um gesto simples que cura as feridas. É o perdão que renova as lições, trazendo paz para seguir nossas vidas. Perdoar é deixar o sol brilhar na escuridão que insiste em ficar. É soltar as correntes do rancor, ganhar a leveza do puro amor. E se não perdoa, o que vai restar? Uma alma perdida sem lugar para ficar. Quem guarda rancor se afoga sozinho no rio amargo que corta o caminho. Mas quem perdoa encontra um abrigo, a luz interna que faz um amigo. Perdão é fraqueza, é libertação, é se erguer do orgulho, soltar o não. É aprender que amar é mais forte, que a mágoa não guia, só nos faz forte. Perdoar é deixar o sol brilhar na escuridão que insiste em ficar. É soltar as correntes do rancor, ganhar a leveza do puro amor. E
E se não perdoar, não perdi, Senhor, fica. É cura, é transformação, é o maior presente para um coração. O que ganhamos ninguém pode medir. A paz que se sente ao enfim redimir. É isso, cara. Obrigado. Obrigado. Vamos.